Olá, estudante de matemática. Estamos hoje aqui para mais uma aula do professor Cleidson no Reforço em Casa. Hoje nós vamos tratar sobre módulo ou valor absoluto de um número. E o que é módulo ou valor absoluto de um número? E para que a gente usa ele? Primeiro, a gente usa muito lá na regra de sinais, como já até gravei outro vídeo falando a respeito, você pode pesquisar no nosso canal. Ela tem aquela regra da adição e subtração, onde diz que quando os sinais são diferentes, você subtrai e mantém o sinal do número maior. Tem muita gente que fala isso, muito professor até ensina assim. Mas na realidade tem um detalhe, você mantém o sinal do número que tem o maior módulo. E você vai entender hoje por quê, o que é esse módulo. Então vem comigo. Veja só, imagina que nós temos uma reta numérica. Essa reta minha, como nós temos pouco espaço, ela está limitada do menos 6 e vai até o 5. Sendo que o 0 é o nosso centro dessa reta. Ok? Então olha só, o que é o módulo? O módulo nada mais é, o 0 é o nosso centro aqui, ó. O módulo nada mais é do que a distância. A distância entre quem? Entre o 0 e esse número. Por exemplo, qual é o módulo do número mais 3? Qual é o módulo do mais 3? É a distância do 0 até o mais 3. Então, quantas unidades eu tenho do 0 a mais 3? Eu tenho 1, 2, 3 unidades. Então, o módulo de mais 3 é 3. Assim como o módulo de menos 3, ó. Qual a distância do menos 3 até o 0? Qual a distância? Quantas unidades tem? 1, 2, 3. Por que não é menos 3? Porque a distância não é negativa. Toda distância é positiva. Então, eu tenho 3 unidades de distância do menos 3 até o 0. Por isso, nós temos que o módulo de menos 3 é igual a 3. Outros exemplos aqui, ó. Nós temos o módulo de menos 4. E olha só, não falei isso antes, mas vou dizer o seguinte. O módulo, ele é sempre aqui entre essas barrinhas. A gente coloca assim, ó, tem duas barras, entre duas barras verticais. E toda vez que você vê essas barrinhas, está representando como módulo. Está perguntando para você qual é a distância desse número até o 0. Então, a gente lê assim, ó, módulo de menos 4. Ok? Módulo de menos 4. Aí vai me perguntar, qual é a distância do menos 4 até o 0? Nós temos quantas unidades aqui? Nós temos 4 unidades. Essa é a distância. Ok? Qual a distância ou seja, qual é o módulo de mais 4? Ou seja, qual é a distância do 0 até o mais 4? Então, olha só, também a mesma coisa, ó, tem 1, 2, 3, 4 unidades de distância. Então, também, ó, mas o módulo de menos 4 e o módulo de mais 4 é a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa, porque ambos têm a mesma distância do 0. Ok? Olha só, mais exemplos aqui. Qual é o módulo de menos 1? Ou seja, qual a distância do menos 1 até o 0? Nós temos quantas unidades? 1 unidade, isso mesmo. Qual a distância, ou seja, qual é o módulo de mais 15? Qual o módulo de mais 15? São quantas unidades? 15 unidades. Qual o módulo de menos 870? Ou seja, seria uma distância bem maior. Uma distância de 870 unidades. Então, esse é o módulo de menos 870. Aí eu trouxe para vocês também mais 2 exercícios que também são muito parecidos um com o outro, para a gente poder entender melhor essa questão de distância. Olha só. O primeiro é assim, qual a distância de... Vamos lá, qual a distância do mais 5 até o mais 1? Ó, mais 5, tá aqui, ó, até o mais 1. Qual a distância entre esses dois números? Quantas unidades tem? Eu vejo 1, 2, 3, 4. Então, nós temos 4 unidades de distância. 4. E aí, qual a distância de menos 6 até o 0? Ó, menos 6 até o 0. É a mesma coisa de perguntar qual é o módulo de menos 6. A mesma coisa, ó. Qual a distância de menos 0 até... do menos 6 até o 0? É a mesma coisa de perguntar qual é o módulo de menos 6. Então, ó, que é igual a 6. Ou mais 6, se quiser, tanto faz também.
qual é a distância do menos 4 até o mais 4? Ó, menos 4, qual é a distância aqui, ó, do menos 4 até o 4? Qual é essa distância? Então, do menos 4 até o 0 eu tenho 4 unidades. E do 0 até o mais 4 também tenho 4 unidades. Somando as duas aqui, ó, daqui até o 0 e do 0 até o menos 4, nós temos 8 unidades. E qual é a distância do menos 9? Aqui não aparece, mas você já imagina, você tem como perceber isso. Qual a distância do menos 9 até o mais 3? Então, do menos 9 até o 0, eu tenho 9. E do 0 até o 3, eu tenho 3. 9 mais 3 são, isso mesmo, 12 unidades. Agora aqui, ó, uma outra pergunta que pode aparecer aí nos seus exercícios da sua escola é: quantas unidades há entre os pontos que correspondem aos números? É praticamente a mesma coisa. Quando eu pergunto quantas unidades, é a mesma coisa de perguntar qual é a distância, a mesma coisa. Então, ó, quantas unidades há entre menos 12 e 3? Menos 12 até o 0 são 12 unidades. Do 0 ao 3 são 3 unidades. Então, menos 12 até o 3 são 15 unidades de distância. Quantas unidades há entre 0 e 19? Seria a mesma coisa de perguntar qual é o módulo de 19. Então, nós temos, ó, 19 unidades. E quantas unidades há entre os pontos que correspondem aos números menos 8 e 1? É a mesma coisa de perguntar qual é o módulo de menos 8 somado ao módulo de 1, ou seja, 8 mais 1 igual a 9 unidades. E quantas unidades há entre menos 100 e 100? Seria o mesmo perguntar qual o módulo, qual a soma dos módulos entre menos 100 e 100. Ou seja, o módulo de menos 100 é 100, o módulo de mais 100 é 100, e 100 mais 100 são 200 unidades. Como você pode ter percebido aí, todo o resultado aqui foi positivo. Note aqui, ó, não existe nenhum resultado negativo. Por quê? Porque todos eles são distância. Todos eles representam a distância. Então, quando a gente extrai o módulo de um número, o resultado é sempre positivo, tá? Lembre-se disso, ok? Vocês vão ver esse conteúdo um pouco mais aprofundado quando vocês chegarem lá no primeiro ano do ensino médio, que lá vai ter a chamada função modular, que vocês vão ver muito mais detalhes do que isso. Lá vai usar várias coisas, mas por enquanto aqui no 7º ano vocês vão ver apenas esse tipo de exercício, ok? Então você já pode ir deixando o seu like aí, já curtindo, você vai espalhar, vai enviar para os seus colegas, para os seus amigos, ok? E você pode visitar também já o nosso site www.reforçoemcasa.com.br e até a próxima aula. Um grande abraço, até mais.